Olá, meus amigos! Então, aqui vamos mais uma vez para a aula de Google Docs, nosso editor de textos aí que nós estamos aprendendo. Hoje nós vamos aprender a incluir imagens em nossos textos. A inclusão de imagens nos textos é muito importante porque torna o nosso texto mais agradável. Nós podemos incluir imagens aqui que torna a leitura também mais fácil. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Como é que faz para nós inserirmos imagens aqui nesse editor de texto? Primeiro, nós temos o método mais simples, que é apenas clicando aqui, ó, nesse íconezinho aqui de inserir a imagem. Quando eu clico aqui, aparece um menu para mim e eu tenho várias opções. A primeira opção é de fazer upload do computador. Quando eu clico aqui, ele já vai direto em uma caixa onde tem as imagens aqui do meu computador. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma imagem aqui no meu computador e vou clicar em abrir. Quando eu faço isso, ele já traz para mim, ó, a imagem que estava lá no meu computador. Pronto, já tem uma imagem aqui no meu texto. Ficou um pouco atrapalhado, mas nós vamos corrigir isso depois. Agora nós temos também outro meio de inserir imagens, que é aqui pesquisando na web. Quando você clica aqui, ele abre um menuzinho aqui, ó, ao lado direito, uma barra para que a gente possa pesquisar imagens diretamente do Google. Se eu, por exemplo, colocar aqui Gmail, olha o que ele vai mostrar para mim, mostra várias imagens relativas ao Gmail. E como é que eu faço então para inserir essas imagens aqui? Basta eu clicar em uma delas, eu vou selecionar aqui essa, por exemplo. Quando eu clico na imagem, ela já fica selecionada. Dessa forma, eu posso inserir essa imagem aqui clicando nesse botãozinho inserir. Se eu desejar incluir mais de uma imagem, basta eu ir clicando nas imagens que eu ache necessárias ou que eu goste. Nesse caso aqui, eu vou incluir apenas uma. Ó, selecionei essa e inseri. No momento que eu fiz isso, ele incluiu aqui a imagem para mim. Ok? Essa aqui então, gente, são duas formas de nós colocarmos imagens aqui nos nossos textos, tá? Existe outro caminho, um caminho um pouco diferente. É aqui, ó, inserir, clica aqui e você tem a opção de inserir imagem. Aí aparece aquele mesmo menu que é mostrado quando a gente clica nesse íconezinho aqui, ok? Essas outras opções são a possibilidade de incluir imagens de outros lugares, por exemplo, do Google Drive, do Google Fotos, por uma URL que você acha na internet ou pela câmera se você tiver um, ok? Então, maravilha. Clicando na imagem, então, aparece para mim algumas opções. Vocês estão vendo que quando eu clico na imagem, ela fica rodeada por uma borda azul. Essa borda azul tem alguns pontinhos, uns quadradinhos aqui, ó, nas suas extremidades. Esses quadradinhos servem, quando a gente coloca o mouse sobre eles, para redimensionar a imagem, ou seja, diminuir a imagem ou aumentar a imagem, ok? Achatar a imagem também, eu posso fazer tudo isso, ok? E aí fica ao critério de vocês, conforme vocês querem utilizar essa imagem. Eu consigo diminuir a ponto de ficar bem pequenininha. Ok. Eu vou apagar essa imagem aqui para a gente trabalhar só com uma. Pronto, gente. Clicando aqui sobre a imagem, então eu tenho essa opção aqui de alterar o tamanho. Gente, eu posso pegar essa imagem e levar ao longo do meu texto. Ó. Ele tem algumas opções aqui embaixo e nós vamos tratar delas. Mas veja, eu clicando sobre a imagem, eu posso trazer essa imagem para onde eu quiser. Tá vendo? Se eu levo para cima, ela vai junto. E aí, gente, você percebe que quando eu estou levando a imagem, o texto está se adaptando a ela. É por causa da primeira opção, essa inline. Essa imagem está indo exatamente na linha. Ó. Veja esse cursor quando eu arrasto ela. E ele aparece exatamente na linha. Se eu mudar a opção e colocar ajustar ao texto, a imagem, ela vai, o texto, melhor dizendo, vai se ajustar à posição da imagem. Então, se eu subo a imagem, se eu diminuo ela, o texto vai se ajustar a ela, ok? Aqui nessa opção quebrar o texto, onde a imagem fica, texto não fica. Maravilha? Temos a opção também de colocar atrás do texto, e a imagem fica exatamente bem atrás do texto. Pode servir para algumas opções, se você quiser colocar um fundo no seu texto, tá vendo? E nós temos também a opção de na frente do texto aqui, ó. Aí a imagem fica bem à frente do texto. Você pode usar esse recurso aí para fazer alguma atividade no seu trabalho. Ok? Aqui ao lado temos algumas opções, que é fixar a posição da página,
opções de posição. Quando eu clico nessas opções aqui, gente, aparece para mim uma barra aqui ao lado direito, onde tem todas as opções que eu posso mexer nas imagens. Tem a parte de ajustes, o brilho, contraste, transparência. Se eu aumento a transparência, veja que a imagem vai ficando mais transparente lá. E aqui a gente vai podendo mexer em várias opções. Temos as opções de cores, ó, em que ele mostra para a gente algumas possibilidades, ok? Temos a parte da posição também da imagem, fixar com posição no texto, em que a gente consegue, ó, mover a imagem, tá vendo? Nós também conseguimos ajustar a imagem do texto, é o que a gente estava vendo agora há pouco, atrás do texto, na frente do texto, ok? Ajustar ao texto, tudo nós vimos agora há pouco, e o tamanho e rotação. Outra coisa interessante que nós podemos fazer com a imagem é fazer a rotação dela. A rotação dela, gente, se encontra exatamente nessa bolinha pequenininha bem aqui em cima. Quando eu posiciono o meu mouse sobre essa bolinha, clico e seguro, eu consigo fazer a minha imagem rotacionar. Ok? Dessa forma, então, eu tenho uma liberdade para usar a minha imagem. Então, pessoal, dessa forma nós conseguimos trabalhar com as imagens aqui dentro do Google Docs. Ok? Após isso, se você não tiver nenhuma pretensão de mexer na imagem mais, você pode então fechar aqui e aí trabalhar com seu texto com uma imagem. Ok? Então, nos vemos agora na próxima aula para tratarmos sobre outro tema. Obrigado, valeu!